Sejam muito bem-vindos a mais uma análise detalhada. Hoje o papo é reto e super prático. A gente preparou um verdadeiro tutorial passo a passo, uma daquelas aulas magnas mesmo, sabe? O objetivo aqui é desconstruir pecinha por pecinha o esqueleto de uma redação de altíssima pontuação. Olha, os concursos de 2026 vêm aí com um nível de exigência altíssimo, inédito mesmo. E dominar essa estrutura desde já é aquela vantagem competitiva gigantesca. Então vamos entender exatamente o que transforma um texto comum em uma argumentação perfeita e inquestionável para qualquer banca examinadora. E para nossa jornada de hoje ficar bem organizada, a gente dividiu esse passo a passo em etapas. Primeiro, vamos dar uma olhada no esqueleto da redação perfeita. Depois, o passo 1, introdução e tese. Logo em seguida, o passo 2, focando no primeiro argumento. Daí partimos para o passo 3, o segundo argumento. E para fechar com chave de ouro, o passo 4, conclusão e direitos. Bom, começando pelo começo, o esqueleto da redação perfeita. Ter um alicerce estrutural bem definido é simplesmente vital para qualquer desafio de escrita de alto nível. Não é sobre engessar as ideias, viu? Longe disso. É sobre garantir que o pensamento flua de um jeito lógico, bem estratégico e super persuasivo. É o que blinda a mente contra aquele famoso nervosismo na hora da prova e cria um caminho seguro, do início ao fim. Temos aqui um excelente texto-fonte que trata de um tema super relevante: o combate ao etarismo no Brasil. Dá para notar de cara que a redação é dividida em 4 blocos sólidos, bem proporcionais. E detalhe, essa simetria é totalmente intencional, tá? Blocos textuais bem divididos transmitem uma sensação de organização e clareza mental para quem está avaliando, isso muito antes da leitura da primeira palavra. Cada parágrafo aí tem uma missão muito específica para sustentar toda essa arquitetura textual. O que nos leva à próxima etapa. Passo 1. Introdução e tese. Esse é, sem dúvida, o momento mais crítico da redação. É o espaço onde as regras do jogo são estabelecidas. A introdução não é só um aquecimentozinho, não. É o cartão de visitas. É ela que dita o ritmo da leitura e já convence a banca de que o texto tem excelência logo de cara. É muito importante ter em mente que esse primeiríssimo parágrafo precisa fazer várias coisas ao mesmo tempo. Ele tem o dever de fisgar a atenção de quem lê, demonstrar um conhecimento imediato sobre o tema proposto e já prometer exatamente quais argumentos vão ser debatidos ao longo do texto. Basicamente, é a vitrine que vai decidir se o desenvolvimento tem ou não potencial para alcançar a nota máxima. E olha só que fascinante como o texto-fonte inicia os trabalhos. Logo nas primeiras linhas já vem uma definição clara. O etarismo é a discriminação de pessoas com base na idade. Trazer essa definição mais técnica de imediato é uma jogada de mestre. Por quê? Porque corta qualquer risco de tangenciar o tema, que aliás é um dos erros mais fatais em qualquer avaliação. Além disso, já prova que a essência do assunto foi totalmente compreendida. Desse ponto inicial, dá para extrair algumas dicas práticas fantásticas de uso imediato. Primeiro, contextualizar o tema logo na primeira linha sem rodeios. Segundo, definir um posicionamento claro, como, por exemplo, classificar a prática do etarismo como uma afronta à dignidade humana. E terceiro, que é a cereja do bolo, apresentar as duas frentes de argumentação. Quando a gente mapeia que o texto vai falar sobre o mercado de trabalho de um lado e o ambiente digital do outro, a gente assina um contrato de confiança com a banca. Mostra que existe um planejamento redondinho com começo, meio e fim. Avançando mais um pouco, chegamos ao passo 2, o primeiro argumento. Agora a teoria vira prática de verdade. O foco muda para o segundo parágrafo do texto, que é o espaço exato para erguer o primeiro grande pilar argumentativo e justificar aquela tese que acabou de ser estabelecida. A meta aqui é simples: cumprir a primeira parte daquele contrato que foi firmado lá na introdução. A promessa era falar sobre o mercado de trabalho, então é exatamente sobre isso que a gente tem que falar agora. Entregar o que foi prometido garante uma coesão simplesmente perfeita. E olha, esse alinhamento estrutural é um dos maiores segredos para garantir notas altíssimas, porque deixa claro que o autor da redação tem controle absoluto sobre a direção do texto. E para dar um peso irrefutável a esse argumento, o texto traz um dado fortíssimo do Observatório dos Direitos Humanos. Mais de 70% das empresas simplesmente não contratam pessoas com mais de 50 anos. É muita coisa. Usar dados específicos assim é excelente, porque desarma qualquer subjetividade. Mostra que a argumentação não é baseada em achismos, mas sim em fatos institucionais concretos. Isso transforma uma mera opinião em uma constatação bem alarmante da realidade.
Com isso em mente, dá para consolidar mais dicas super práticas usando a famosa técnica do sanduíche argumentativo. Um argumento robusto funciona assim. A gente expõe um problema real, recheia com estatísticas de fontes confiáveis e finaliza embasando tudo nos princípios da Constituição Federal. Lembrando sempre do direito à igualdade e à dignidade. Essa construção amarra fatos incontestáveis à nossa legislação suprema, criando um argumento tão denso que não sobra espaço para a banca questionar a lógica. Bom, seguindo o nosso roteiro, entramos no passo 3, o segundo argumento. É nessa hora que a redação muda de direção, mas de uma forma muito fluida, sem solavancos. Chegou o momento de construir o segundo pilar argumentativo, que lá no planejamento inicial ficou focado nas complexidades e nos preconceitos dentro do ambiente digital. Retomando o nosso mapa da estrutura textual, esse passo vem para dar conta do segundo ponto que a gente prometeu lá no comecinho. Manter essa linearidade no raciocínio é exatamente o que faz a nota de competência estrutural ir lá para o teto. Cumprir cada etapa na exata ordem que foi anunciada revela uma maturidade absurda na escrita e prova que o planejamento do texto é a prova de falhas. E as dicas de ouro para essa etapa envolvem analisar comportamentos reais, mas sempre com um tom bem neutro. O texto-fonte examina direitinho como as redes sociais tendem a supervalorizar a juventude, e usa exemplos contemporâneos como o movimento Red Pill para ilustrar como a discriminação associada à idade, especialmente contra as mulheres, acontece na prática. Trazer exemplos tão atuais assim mostra um baita repertório sociocultural e atenção ao que está acontecendo no mundo agora. Isso indica que o conhecimento não está preso só em cartilhas, mas está super conectado com a realidade. E para arrematar esse argumento de um jeito inesquecível, o autor utiliza uma citação genial de Albert Einstein, que diz o seguinte: é mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito enraizado. Fica aqui uma dica prática fortíssima. Qualquer citação precisa fazer sentido absoluto com o contexto. Percebam como a ideia do átomo se conecta perfeitamente à noção de um preconceito que é profundo e difícil de quebrar. Fazer essa costura evita que a redação pareça um amontoado de frases soltas e, de quebra, traz um peso filosófico incrível. Por fim, chegamos ao taço 4, conclusão e direitos. Essa é a reta final. Aquele momento decisivo para amarrar todas essas pontas que a gente veio desenvolvendo e entregar um fechamento de cair o queixo, garantindo que a banca termine a leitura com a melhor impressão possível. Esse último degrau do nosso esqueleto textual exige uma viradinha de perspectiva. É crucial entender que uma redação nota máxima não é só um resumo do que já foi dito, de jeito nenhum. Ela precisa ir além. O texto tem que evoluir. Ele sai de um simples diagnóstico de um problema e entra em uma proposta de intervenção real, bem tangível. É a hora de oferecer soluções possíveis para a sociedade. Traduzindo isso para dicas práticas, a solução proposta precisa soar urgente e necessária. Exigir, por exemplo, a ampliação de políticas públicas para consertar as falhas que foram apontadas ao longo do texto. E o grande pulo do gato, reafirmar o papel do Estado Democrático de Direito. Terminar a redação lembrando que envelhecer com dignidade é um direito fundamental garantido pelo Estado, cria um tom de autoridade cívica que ninguém contesta. É uma cartada final belíssima que transmite muita seriedade, responsabilidade social e um domínio técnico irretocável. E assim a gente encerra este tutorial passo a passo. Fica muito evidente como preconceitos tão estruturais podem ser desmontados mediante uma escrita bem estruturada. Dominar esse esqueleto textual é, no fundo, ter o poder de articular ideias essenciais com muita clareza e impacto. Se essa desconstrução de hoje ajudou a clarear a mente sobre como montar um texto de excelência, não custa lembrar. A inscrição no canal e os comentários nesta análise são fundamentais para a gente continuar criando materiais aprofundados como este. Fica aqui a provocação para gerar debate. Qual outro tema de redação seria interessante desconstruir por aqui num próximo material? O espaço dos comentários está aberto para sugestões. Um grande abraço e até a próxima!